Queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Aos amigos internautas, nosso boa noite também, nosso abraço fraterno. E é sempre uma alegria, uma felicidade a gente estar aqui reunido nesse nosso encontro semanal. Especialmente hoje, né, uma semana tão diferente, né, amigo? O tema, inclusive, né? Bom, os recadinhos da casa, gente. São 2 recados e um pedido. Acho que não tem ninguém pela primeira vez aqui. Tem? Não? Todo mundo já é veterano, então tá bom. O pedido, como sempre, é a respeito dos mantimentos das 80 famílias que nós assistimos. Então, quem puder trazer um mínimo que seja 1 quilo de alimento, a gente agradece. E as prioridades são leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Essas são as prioridades. Logicamente, qualquer outro alimento não perecível será muito bem-vindo. Lembrando que são 640 quilos de alimento por mês que nós temos que dar às nossas famílias assistidas. E os recadinhos. Casa do Caminho Santana, como faz todos os anos, vai promover a viagem a Sacramento Araxá. Só que este ano será diferente. Como em 2016 nós não tínhamos um feriado que coincidisse na sexta-feira, a diretoria resolveu adiar para 21 de abril, de 21 a 23 de abril, saindo aqui numa quinta-feira à noite, sexta é feriado, sábado e domingo. O roteiro é o Centro Chácara da Tia Igorina, em Sacramento. Tem a parte também de lazer, que é o grande hotel do Lago Araxá, a Fonte Dona Beija, e a Gruta dos Palhares, e a parte espiritual no Colégio Allan Kardec, que hoje é um centro espírita, e na Casa do Caminho Tadeu. Quem já foi sabe que não é simplesmente uma viagem. Quem aqui já foi? Levanta a mão, por favor. Muita gente. Aí a gente estende esse convite a quem ainda não participou, que não é simplesmente uma viagem, é uma vivência muito forte, onde, com certeza, cada um vai ter o seu momento, vai ter a sua vivência lá, seja na Casa do Caminho Araxá, do Tadeu, ou na Iegorina, em algum momento, alguma mensagem da espiritualidade vai acontecer. Pode ter certeza disso. Então, fica aí o nosso convite. O valor são R$ 750 por pessoa, incluindo transporte, hospedagem, alimentação, em 5 parcelas de R$ 150 a partir de dezembro. Quem quiser mais informações ou comprar, só procurar a gente, a Sandra, a Cida, que a gente está aí à disposição. E outro convite é que em fevereiro a gente vai iniciar as turmas para o curso de Doutrina Espírita, primeiro ano. E aqui quem já fez ou quem está fazendo o curso sabe que é um ensinamento especial, é um ensinamento para a vida. Não é simplesmente uma pedagogia espírita, ou simplesmente aprender um pouco mais da teoria do Kardec, baseada no Pentateuco. Não. É um enriquecimento da gente, a gente passa a ter uma nova forma de visualizar a vida. Difícil a gente explicar isso em palavras, só realmente quem começa a estudar, a gente tem vários estudantes aqui já, e quem participa disso é que realmente consegue assimilar isso. A gente pode pensar, puxa, mas 3 anos aqui, tem primeiro, segundo e terceiro ano. É uma vez por semana, 1h30. É um investimento muito pequenininho nas 24 horas que a gente tem todos os dias. Né? Então fica aí o nosso convite. Quem se interessar, é só passar pelo plantão meia hora antes de cada palestra. Tá bom? Queridos, nesse instante,
Se confortável for, vamos cerrar os nossos olhos físicos. Serenar um pouquinho os nossos ânimos. Para que, com esse relaxamento no nosso corpo físico, possam as nossas almas também se tornarem bastante receptivas a toda essa boa energia que os queridos amigos espirituais estão aqui nos ofertando. Eles estão todos aqui à nossa volta, felizes e contentes com a nossa presença, felizes e contentes de poderem compartilhar conosco esses momentos de refazimento, de aprendizado, de reflexão. Possamos, meu Pai, conseguir aquilo que viemos buscar, não dentro do nosso merecimento, nós o sabemos, mas principalmente dentro das nossas necessidades, meu Pai. E assim, queridos amigos, querido Pai, pedimos humildemente permissão para darmos início às nossas atividades de hoje. E como eu falei no início, a palestra é muito especial, por se tratar de uma semana especial. É do livro Lições para a Felicidade, ditado pela Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, e se chama Natal de Amor. Vamos receber com muito carinho nosso amigo Amish. Você que deixou? Oi? Você que deixou? Não, tá aí. Ah, então. Obrigado. Boa noite. Bom, reclamações. A última vez que eu fiz a palestra aqui, eu achei que era a última do ano, falei, né? Me despedi tudo e agora vocês vão ter que me aguentar mais uma vez, a culpa é da Sandra. Então, reclamações diretamente com a Sandra. Essa não estava prevista, a gente fez uma substituição de uma amiga. Tudo bom, gente? Aqui eu estava falando, da gente falar sobre o Natal, né? É difícil falar sobre o Cristo, né? E ainda mais nessa palestra logo antes do Natal, né? Porque a gente se sente um protozoário falando de um ser complexo, né? Mas é verdade. Porque olha só, quando a gente foi construindo aí ao longo dos séculos concepções de Deus e concepções de um Messias, um pouco mais para frente, com que linguagem verbal e mental você concebe Deus e concebe o Messias? Com a que nós temos, né? Então é muito complicado para nós. O espírito da categoria de Jesus, ele consegue nos descrever, nos entender, nos direcionar muito bem, porque ele já esteve nesse estágio. Nós nunca estivemos no estágio que ele está, então é muito difícil procurar colocar na nossa mente limitada alguém que tem atributos praticamente infinitos. Já pararam para pensar nisso? E aí no Natal ainda, né? Que é quando a gente se sente ou quer se sentir um pouco mais comprometido com ele. Porque a gente passou muitos séculos vendo um Jesus distante, né, nas religiões mais tradicionais. Nenhuma crítica a essas religiões, isso faz parte da própria progressão do pensamento e dessas ideias que nós estamos falando. Concebendo como um ser completamente diferente, um ser completamente à parte de nós. Daí vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira revelação espírita, né? A terceira revelação que é a revelação espírita. E começa a descrever uma coisa um pouco diferente. Fala assim, olha, ninguém foi criado diferente. Todos foram criados simples e ignorantes e vão chegando aí nas escalas, né? Que tem aquela escala espírita e você vai galgando, 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 até chegar a ser um espírito puro. E aí lá na Revista Espírita, se eu não me engano, é uma mensagem do espírito Lacordaire, ele diz o seguinte, olha, no topo da escala dos espíritos puros estão os Cristos. Aí você fala, nossa, mas peraí, lá no livro dos espíritos fala que espírito puro é espírito puro, realmente, em termos morais. A hora que você chegar a uma categoria de espírito puro, você não tem mais débitos com a lei, não tem mais egoísmo, não tem mais orgulho, não tem mais nada desse tipo de coisa. Não é bem disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de desenvolvimento de potenciais criadores, que é o que vai, quando você resolve os problemas morais, te aproximando mais e mais de Deus.
Até que um dia você pode falar que você e o Pai são um. Mas não porque se confundem, mas porque não há mais aquele distanciamento. Você está conectado com o Pai o tempo todo, também através dos seus potenciais criadores. Então a gente está falando de um Espírito que passou pelo que nós estamos passando e chegou onde ele chegou. E ainda está galgando esses postos. E a gente fala, nossa, então, mas a autoridade dele então diminui porque ele não é um filho de Deus único como as religiões tradicionais pregam? Olha, não acho que isso faça tanta diferença na tua caminhada. Mas só para a questão do alimento intelectual, a gente tem que entender que a autoridade é maior ainda. Porque não é a autoridade de alguém que subiu de elevador, ou que já foi colocado lá em cima, é a autoridade de alguém que subiu pela escada. Pela mesma escada que nós estamos passando. Então é uma autoridade real, é uma autoridade vivenciada. Não é uma autoridade dada de graça. É gostoso pensar nessas coisas, né? A gente às vezes não para muito para pensar nisso. E quando esse planeta foi criado, aí, quantos bilhões de anos tem a Terra? 14, é isso? 14, né? Sei lá, 4? Não, a Terra acho que é 4. 14 acho que é o universo. 4, isso. 4, 5, sei lá. Bilhões de anos, Jesus já era um Cristo. Então, há 4, 5 bilhões de anos, Jesus já era Jesus. Está de uma maneira um pouco cifrada ali, logo no comecinho do Evangelho de João também, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. E lá no final, depois ele fala que tem muitas outras coisas que Jesus fez. E que todas elas fossem escritas, o mundo inteiro não poderia conter os livros que se escrevessem. Por que eu fiz esse introito? Para a gente pensar um pouco de quem nós estamos falando. Né? Você sabe com quem está falando? Sim, nós estamos falando de alguém que há 4 bilhões de anos já era um espírito dessa categoria. E ali, juntamente com Deus, né, no exercício desse potencial criador desenvolvido que a gente estava falando, ele foi co-criador do nosso planeta Terra. Em todos os seus detalhes, em todas as suas formas geológicas, em todas as suas formas de vida, muito bem assessorado pelos seus auxiliares. Aí ele vem e começa a trazer algumas novidades para nós. Uma delas é essa que o texto traz aqui, ó. Vinde a mim, pois, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Todo mundo sabe o que é jugo? Não tem nada a ver com julgar, né? Às vezes tem gente que confunde um pouco isso. Jugo é uma coisa que se colocava, acho que até hoje, talvez, no boi ali, no cavalo, para ele puxar a carroça. Por isso que tem aquele nome jugular, né? Que é mais ou menos nessa região. Da jugular ficava aquele negócio para prender a carroça. Então uma coisa é uma coisa que prende. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, não necessariamente para os vossos corpos. Isso eu estou acrescentando, tá? Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Olha só, ele falou que ele era humilde. Humilde é uma das coisas que às vezes a gente não compreende muito bem. Humildade não tem nada a ver com humilhação. Só o radical da palavra, mais nada. Porque aquele que é humilde é aquele que sabe exatamente o que ele é. Nem mais e nem menos. Porque se você se coloca menos do que você é, você está dizendo que a criação do Criador é uma porcaria. Você é filho de Deus. Você é criação divina. Você está destinado à perfeição. Então a gente não é uma porcaria. Mas aí também a gente às vezes caminha para o outro lado e começa a se achar o bam. E isso também é a outra ponta do erro. Né? É a outra ponta do erro que muitas vezes faz com que, nas próprias palavras do Cristo, aqueles sábios e prudentes não conseguem enxergar as coisas que as pessoas mais simples enxergam dos ensinamentos dele. Paulo foi compreender isso muito depois, né? Quando ele fala, um homem de uma sabedoria intelectual intensa, de estudos intensos. E aí ele fala, olha, se eu falar todas as línguas,
língua dos homens, a língua dos anjos, conhecer todas as coisas, entregar o corpo para ser queimado, tudo isso, mas se você não tiver amor, ou seja, você não tiver caridade, não transformar o seu coração, isso não vale absolutamente nada. Então, às vezes, um coração puro, uma mente mais simples, mais humilde, sabe exatamente o grau que está, ela consegue compreender melhor o Cristo, porque ela não observa os ensinamentos do Cristo pela lente do orgulho e nem do egoísmo. Tão forte quanto aquele que não tem essa virtude. Esse ensinamento dele já começou pela manjedoura. Porque olha só, o pessoal estava esperando chegar um Messias que fosse libertar ali o povo escolhido, certo? Eles estavam aguardando um Messias. Primeiro, ele chega e fala que não tem povo escolhido, que todo mundo é igual. Como assim? Nós não somos os escolhidos? Não. Todo mundo é igual. Aí ele já dá, isso já é um choque na cabeça do pessoal da época. Depois ele fala que você tem que, ele renova muita coisa, ele fala, olha, está falando ali, a lei antiga falava isso e aquilo, eu porém, olha, vou te resumir a lei e os profetas. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí fala assim, mas peraí. E o guardar o dia de sábado desce daquela maneira? E o lavar a mão antes da comida? E o negócio lá de sortear no templo lá, quem é que vai fazer a oferta do incenso daquele dia? Que era uma espécie de honraria. Práticas exteriores. O pessoal da época, a gente provavelmente estava incluído nessa época, sempre achando que através das práticas exteriores você atingiria aquele pretendido céu. Primeiro ele vem e fala que não é através dessas práticas exteriores. Ele fala que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Mas como que não vem? Não vem. Vem do quê? Do coração puro. Que depois ele fala, é a obra divina no coração dos homens. Isso é o reino de Deus. Pô, mas não é um lugar, então, que eu tenho que ir, procurar ter uma casa lá, um lugar legal para eu ficar? Não, não é um lugar. Você pode até ter lugares associados a espíritos mais felizes. Mas esses espíritos não estão presos nesses lugares, como nós, mais aqui inferiorizados, estamos presos num planeta de provas e expiações. A gente não pode ir daqui para um mundo feliz, pode? Mas quem vive num mundo feliz pode vir aqui nos visitar, e eles vêm. Nos ajudar, né? Então essas práticas exteriores é uma coisa assim, é difícil a gente se livrar. E agora no Natal vira até uma espécie de clichê, né? Em todas as casas religiosas, nós inclusive, fazemos aquela palestra, olha, esquece um pouco ali do peru do Natal, do amigo secreto, da compra lá, da bebedeira do dia do Natal e tudo, da ceia, que a gente enche a pança que depois não consegue nem dormir. Vira até um clichê porque a gente repete muito isso, né? E realmente, é melhor você fazer um Natal um pouco mais, talvez até mais modesto, para poder ceder alguma coisa para outra pessoa. Talvez um Natal que te sobre um pouco de tempo para você dedicar para o próximo. Né? É verdade. Mas assim, Jesus também conviveu com esse tipo de coisa na época dele. E ele não brigou com essas coisas. Quer um exemplo? Aquela passagem que ele transforma a água em vinho. Ele fez isso durante uma festa de casamento. Aí ele vai lá, né, o povo já estava bebendo vinho ali na festa de casamento. E a mãe de Jesus vem chamá-lo e fala, olha, acabou o vinho. Acabou o vinho? Acabou o vinho. Ele fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele estava dizendo, não tem nada a ver com isso. Mas aquilo fazia parte da tradição da hora ali. Depois eu vou falar um pouquinho de Pedro. E ele faz aquilo lá tudo e transforma água em vinho e transforma num vinho melhor do que aquele que tinha antes. Ele faz isso dentro de uma festa de casamento. Será que isso é por acaso? Ou é para nos mostrar, em tudo o que ele fazia, tinha um ensinamento? Ou é para nos mostrar que no casamento, se você uma hora não fizer essa migração da água para o vinho dentro, mudar o tipo de sentimento, quem é casado aqui há mais de 5, 6 anos sabe bem do que eu estou falando. Você não fizer um pouco essa
essa mutação do sentimento, né? Tirar um pouco daquele sentimento naturalmente, né? Não precisa às vezes lutar para tirar isso, porque é uma coisa natural até da idade. Esse sentimento um pouco mais erótico, um pouco mais carnal, vamos dizer assim, ele vai dando lugar a sentimentos mais puros. E esse sentimento é capaz de durar décadas. Porque aquela paixão do início, ela dura 18 meses, alguma coisa assim, no máximo. Porque senão até nem o corpo, nem o cérebro aguenta. E aí ele transforma essa água em vinho. Então ele já deu um ensinamento ali logo de cara. E por que eu disse que ele não brigou com as coisas? Porque Pedro vira para ele e fala assim, isso está no livro Boa Nova, se eu não me engano. Mestre, você não estimulou ali a bebedice, ali o pessoal encher a lata ali, transformando a água em vinho? Não era melhor ter deixado o povo tomar água mesmo? E isso tinha tão pouca importância para Jesus, porque ele estava preocupado com a essência, e não pelos esses costumes da época que desviavam um pouco o pessoal. Ele pensava na essência da coisa. Aí ele vira e dá um outro ensinamento que Pedro só compreenderia mais tarde, quando ele fala, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Se referindo ao dono da festa, né? Conheces a alegria de servir a um amigo? E depois, na vida de Pedro, depois de 50 anos depois, aquele vinho que ele tomou aquela noite, que todo mundo tomou aquela noite, não tinha mais importância. Mas esse ensinamento que o Cristo deu para ele começou a compreender. Porque ele passou as décadas seguintes servindo um amigo. E morreu servindo um amigo. Né? Então, assim, o que a gente tem que pensar, a gente já está pronto para cortar essas coisas todas. Né? Cortar o amigo secreto, cortar o presente, cortar o peru, cortar não sei o quê. Tudo bem, se estiver preparado é legal, porque a gente vai interiorizar um pouco, vai conseguir meditar um pouco mais, vai conseguir interiorizar um pouco mais o significado do Natal. Mas se a gente não estiver preparado e a gente ficar pensando nessas coisas e não tem, talvez a gente esqueça da essência. E qual é a essência que a gente pode aproveitar disso? Reunir a família, fazer as pazes com aquela pessoa que às vezes durante o ano rolou algum desentendimento, né? Alguma desinteligência, né? O pessoal fala. Rolou uma desinteligência. Fazer as pazes com a gente mesmo, né? Com o nosso próprio ritmo, às vezes, das coisas. O que a gente não pode é trocar essas coisas que são a essência por isso tudo que a gente, às vezes, não consegue ficar sem. Que é o peru, que é o vinho do Natal, que é isso, que é aquilo, que é o amigo secreto, que é o presente, que é essas coisas. O que não pode é o que é acessório nos desviar do principal. O que é uma coisa colocada só para dar uma graça para nós, nos desviar do sentido principal. Ou seja, o principal é que a gente convide o Cristo para o nosso Natal. Porque o aniversário é dele, mas muitas vezes ele não é convidado. Porque a gente faz tudo isso que a gente descreveu e não para 5 minutos com a família reunida para fazer uma oração. Às vezes até para. Só 5 minutos. Porque, ó, já é quase meia-noite e está na hora, o peru está no forno. Então, quando acontece isso, a gente tem que se perguntar, eu estou convidando o Cristo para o meu Natal? Se eu estiver convidando, eu posso comer meu peru em paz, não tem problema. Fazer lá nossos festejos, mas tem que convidar ele. E o que é convidar ele? É convidar ele com tudo que ele traz junto. Com todos os ensinamentos dele. Vixe, mas todos eles perdoar 70 vezes 7 vezes. Ih, mas meu cunhado vai estar lá, não consegui perdoar ele. Ele faz parte do convite do Cristo. Ah, mas... E oferecer outro lado da face? Aquele vizinho lá que eu discuti com ele lá, vai estar lá também. E ele me xingou, xinguei ele de volta. Eu não consegui dar outra face. Ele também faz parte. Ah, e aquele que me pediu para bater um papo com ele, e eu só consegui conversar 5 minutos com ele, porque ele estava com um problema lá, mas estava me enchendo, eu tenho meus próprios problemas. Aí você não conseguiu caminhar os 2.000 passos, aquele que te pediu para caminhar 1.000. Talvez não consigamos caminhar nem os primeiros 1.000. Nossa, mas faz algum sentido? Isso faz. De repente, nos primeiros 1.000 passos, você não consegue compreender o outro e ele não consegue te compreender.
Caminha 2.000. Aí talvez a compreensão fique melhor. Aquelas pessoas que pareçam tão terríveis de conviver para nós, talvez se tornem tão parecidas conosco, quando a gente caminha os 2.000 passos. Ah, mas e esse 70 vezes 7? Você está falando de 490? Pode ser. Como pode ser até perder a conta. Mas eu, por exemplo, às vezes fico pensando, eu não tenho a ilusão de que esse 70 vezes 7 seja de pessoas distantes. Você não vai ter oportunidade de perdoar tantas vezes alguém que não seja do teu convívio íntimo. A pessoa que você vê de vez em quando, você vai perdoar 2 ou 3. 70 vezes 7 precisa ser alguém próximo. E Jesus manda amar a quem? Ao próximo como a ti mesmo. Ah, não é o próximo que está lá na Etiópia? Também, se você puder mandar alguma coisa lá para ele, é legal. Mas o próximo que está próximo é responsabilidade nossa. E esse é o mais difícil, é amar o próximo que está próximo. Porque o próximo que está distante é uma beleza. A gente olha de longe e fala, nossa, que próximo mais legal. Mas o próximo que está próximo é difícil. Porque ele nos vê no dia a dia. Ele nos vê cometer os nossos erros. Nós vemos ele cometer os erros dele. Os erros muitas vezes são os mesmos, os nossos e o dele. E isso vai sendo, às vezes, nesse processo de autoconhecimento, é uma coisa difícil de ver. Que tudo aquilo que a gente critica no outro, a gente começa a perceber que aquilo não é tão diferente do que a gente faz, ou é dolorido demais isso. Essa mensagem dele, essas novidades todas que ele trouxe, nem os apóstolos conseguiram compreender de imediato. Porque eles esperavam o quê? Um Messias, né, libertador, que nascesse num palácio. O cara vem e nasce numa manjedoura. Esperavam que ele viesse numa família abastada, que ele fosse um príncipe poderoso, que ele fosse alguém que pudesse libertar o povo escolhido pela força. E aí ele é um filho de um carpinteiro. Esperavam alguém que fosse buscar os poderosos para poder fazer o que ele disse que veio para fazer. Ele não buscou os poderosos, ele foi buscar pastores, pescadores, andava com publicanos, né, que eram os cobradores de impostos lá da época, com prostitutas, com quem viesse procurá-lo. E aí a gente às vezes pensa que é só com eles que ele andava, e não era. Jesus nunca excluiu ninguém da chance de se redimir, na chance de dar uma virada espiritual na sua vida. Quer 2 exemplos? Um é o Espírito Emmanuel. Ele descreve isso no livro há 2.000 anos. O encontro que ele teve com o Cristo, Jesus fala isso para ele. Falou, olha, você tem uma oportunidade. Ele não conseguia nem olhar para o Cristo direito, né? Ele estava sentindo coisa ali que ele não sabia o que estava acontecendo. E Jesus fala para ele, você tem uma chance agora de se redimir e de passar a fazer um novo caminho na tua vida. Só que está no teu querer aproveitá-la agora ou somente daqui a alguns milênios. E foi dali a alguns milênios, né? Ele decidiu fazer um outro caminho, Jesus respeitou isso. Jesus não viola o nosso livre-arbítrio. Ele fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém, você tem que ouvir, deixá-lo entrar. Aí ele vai cear com você. Outro exemplo foi o sacerdote Hanã. Isso com certeza está lá no livro Boa Nova. Que era um sacerdote do templo. E ele teve um encontro ali com Jesus, onde ele começa a perguntar ali o que ele fazia na cidade, começa a debochar de Jesus, dizendo que se ele não tinha o apoio de nenhum príncipe ilustre, como é que ele queria fazer aquilo e tudo, e Jesus vai dando pérolas de sabedoria para ele. Você conhece Roma ou Atenas? Eu conheço a vontade do meu Pai que está no céu. Conhece os códigos do templo? Aí ele começa a falar de sentimento e da boa vontade, que os trabalhadores começaram a chegar de todos os lugares. O homem não entende, mas não entende por quê? Aquilo que nós falamos do início. O senador romano e o sacerdote Hanã, né, Emmanuel e Hanã, não entenderam por quê? Porque era difícil olhar alguma coisa que pudesse ao mesmo tempo ser tão simples e tão sábia e compreendê-la mesmo por trás do orgulho que eles tinham na época. É difícil. O orgulho nos cega, o orgulho nos coloca uma lente que distorce tudo. Por isso é tão difícil. E acaba sendo difícil para nós do mesmo jeito. Não estamos falando deles, estamos falando de nós, né? De todos nós.
Então, assim, do mesmo jeito que ele deu a chance para os pescadores e para os pastores e tudo, ele também deu a chance para os poderosos. Todos que passaram, que tiveram algum tipo de contato ou com o Cristo ou com os seus ensinamentos, tiveram essa chance. Só que os mais simples têm a tendência de aproveitar mais facilmente. As mulheres até têm a tendência de aproveitar mais facilmente. Eu não contei aqui, mas com certeza tem mais mulher do que homem. Todas as casas que eu dou palestra eu reparo isso, tem sempre mais mulher do que homem. Por quê? Porque nós, homens, a gente está muito ligado ainda nessa coisa do ganhar dinheiro, do vencer, né? Naquela coisa do masculino mesmo, né? Do entendido aí na psicologia, tal como essa componente mais masculina. E as mulheres se interiorizam mais e buscam mais rapidamente o espiritual. Elas entendem mais rápido do que a gente só vai entender depois, né? Talvez por isso lhes dê a oportunidade de serem mães, né? Porque nós não temos ainda esse preparo. Basta ver, se for de Natal, e até vai vindo as coisas bem dessa época, né? Um pouco antes ali, quando ia nascer João Batista, o anjo vem, né? E fala ali para Zacarias, que era o marido da Isabel. Olha, você vai aí, tua esposa vai engravidar. O homem era idoso já, né? Vai engravidar tal, e vai nascer um filho, tu te chamará João, ele vai ser o precursor, vai fazer isso, nunca vai tomar bebida fermentada, isso e aquilo e tal. Olha a reação dele. Como é que eu vou poder me certificar disso? Está no Evangelho de Mateus, pode olhar lá. Como é que eu vou ter certeza disso? Aí ele fala algumas coisas tal, e depois as coisas tomam o seu rumo. E aí ele vai para Maria. E ela fala coisas muito mais difíceis de acreditar, difíceis de compreender. E ela fala, eis aqui, Senhor, a tua serva. Não questiona, não pergunta como é que ela vai ter sido. Não, ela faz o que ela tem que fazer. Primeiro ela faz o que ela tem que fazer, depois ela entende. E disso a gente conclui que Jesus, na verdade, a gente pensa, né? Ele estava lidando com pescadores, ele estava lidando com pastores, só procurou o povo que não sabia de nada. Não é. Eles estavam pastores, eles estavam pescadores, eles estavam tudo isso, mas são espíritos da hierarquia mais elevada que tinha disponível ali para fazer esse trabalho. E mesmo assim, eles não entenderam direito o que Jesus vinha fazer. Esse é o motivo principal também da traição de Judas, entre aspas, né? Judas esperava ali que o Cristo comandasse uma espécie de milícia para tomar o poder ali pela força. Por isso ele foi fazendo o que ele fez. Então também não tinha entendido. Pedro também entendeu melhor, mas ainda tinha dúvidas, porque ele achava que conseguia tudo e teve que negar Jesus 3 vezes, porque o medo ainda era maior do que a coragem de servir. Todos eles, como nós faríamos, né? Não entenderam. E a gente até hoje está com dificuldade de entender. A gente até hoje está pensando que Jesus, né, puxar Jesus para dentro da gente é uma, como a gente vem há muitos milênios, uma religião de 1 hora por semana. De colocar o incenso, de não comer carne no dia tal, de fazer oração neste ou daquele jeito, de colocar uma veste dessa ou daquela maneira. Aí a gente vem para o Espiritismo, a gente se convence que abriu mão de todos esses rituais, mas a gente cria outros. A própria coisa que às vezes nós chamamos de caridade, muitas vezes a gente faz como um ritual. Né? Muitas vezes a gente vai fazer a caridade, vai fazer alguma coisa pelo próximo. Por quê? Porque está na hora. E essa é a minha hora de fazer caridade. Só que Jesus, ele nos pede uma coisa diferente. Eu, por exemplo, fui surpreendido pela Sandra com esse pedido de substituição. Tive uma semana passada no trabalho muito, muito difícil. Talvez a mais difícil dos últimos anos. E isso me derrubou um pouco a sintonia espiritual. Aí quando ela me pediu, eu falei assim, eu não estou em condição de fazer uma palestra sobre o Cristo, ainda mais na época do Natal. Aí eu pensei assim, mas se ela está me chamando, né, aquele acaso que a gente sabe, é porque eu preciso pensar nisso. E aí eu comecei a pensar nisso a meu respeito. Falei assim, poxa, mas eu não tenho o direito de sair da sintonia porque eu tive uma semana difícil. Teve um monte de gente que teve uma semana difícil. Teve gente que teve a última década difícil. Teve gente que teve as últimas 15 encarnações difíceis.
e algumas delas não estão fora da sintonia. E eu, porque tive uma semana difícil, me acho no direito de sair da sintonia. Aí comecei a pensar nisso, eu falei, mas a religião que o Cristo nos pede, não é essa religião das práticas exteriores, é aquela de você ficar sintonizado. Como se fosse desencarnar daqui a meia hora e pudesse ir tranquilo, sem se apegar a nada, sem ter dúvidas, sem ter medo, sem ter culpa, sem ter nada. Até porque essas dúvidas e medos são essas coisas que pesam na alma da gente, que ele fala, olha, toma o meu jugo, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que é leve? Porque não tem culpa, não tem medo, não tem orgulho, não tem egoísmo. Nos ensina a nos livrarmos dessas coisas aos poucos. Como Pedro, por exemplo, fez. Foi se livrando aos poucos. Se culpava, né, por não ter conseguido corresponder ali na hora do testemunho, ter negado Jesus, mas ele foi se curando. Ponto de partida para isso é quando Jesus fala para ele, cuida das minhas ovelhas. Ele pergunta, 3 vezes, né? Tu me amas? Sim, mestre. E depois ele fala, cuida das minhas ovelhas. Aí ele passou a ver que o importante não era o que ele tinha feito ali, que era o máximo que ele podia fazer na época, era o que ele faria depois, com o material de conhecimento, de sentimento, de compreensão que ele pôde angariar do Cristo quando o Cristo estava com ele. E aí eu vou terminar essa palestra contando justamente uma passagem de Pedro. Isso está no livro, eu já contei aqui com certeza, está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Só para a gente entender o que é um coração transformado. Pedro já tinha mais ou menos, ali já tinha construído a Casa do Caminho, passado décadas trabalhando. Quem já me ouviu falar isso, tem um pouquinho de paciência, mas é gostoso ouvir isso no Natal. E aí ele já tinha mais ou menos 80 anos de idade. Né? Já era um ancião ali, já era um homem idoso, já frágil, né? Já era fisicamente cansado ali por trabalhar muitas horas por dia ali em benefício dos sofredores. Só que o coração desse homem já não era mais o mesmo coração que tinha se negado o Cristo ali e que tinha se culpado por ter feito isso. A potência que isso gera, para vocês terem uma ideia, é que as pessoas colocavam os doentes ali à beira da estrada, porque não cabiam todos na casa, e ele ia passando e a sombra da mão dele curava essas pessoas, as que podiam ser curadas, segundo as leis do Pai. Né? E isso mostra a pureza do coração dele. Aí até todo mundo respeitava ele, mesmo os romanos ali, mesmo aqueles que não eram cristãos. Até que, né, o cristianismo era muito perseguido naquela época, já tinha até um princípio de Natal ali, de comemorações de Natal ali. Pode até ter tido, importado datas de alguma festa pagã, como o pessoal fala, não importa. O que importa é a essência, não vamos se prender nisso. E aí, os soldados vêm e prendem Pedro. Com dor no coração, porque todos respeitavam muito ele. Aí ele vai sendo carregado. Ele vai, né, pessoal, prende ele, vai levando. Todos respeitavam ele, menos um, chamado Sertório Aniceto, um soldado romano. Acho que era um centurião romano. E ele xingava ali, chamava Pedro de ladrão, chamava Simão Pedro de enganador da crendice do povo, e dirigia muitos impropérios ali para Simão Pedro. Mas o engraçado é que Pedro não ouvia, porque ao mesmo tempo que ele era levado ali, a mente dele começou a se transportar para a Galiléia antiga ali, né? Para aquelas regiões ali onde ele ouvia o Cristo nos finais de tarde, onde ele lembrava de tudo que Jesus falou com eles, né? Em público e em particular. Começou a lembrar daquelas coisas e ele foi meio que transportado assim para a época. Tanto que ele apanhava ali, as coisas, né, iam jogando coisa nele, ele não sentia. Aí pregaram ele, não sei se foi amarrado ou pregado numa cruz de cabeça para baixo, pelo que diz a tradição, porque ele não se achava digno de morrer da mesma maneira que o mestre. Só que ele não morria. O pessoal ali desesperado, porque queria mais, assim, quem gostava dele, queria mais era que ele fosse logo, e esse homem não morria. Ele continuava lembrando do Cristo, de tudo que o Cristo tinha falado, das palavras do Cristo, do cheiro daquelas tardes, de tudo isso. E o Sertório xingando, Sertório Aniceto xingando. Até que uma hora ele perde a paciência, pega um pedregulho e pum, dá na cabeça de Simão Pedro, o sangue escorre, e o
Pedro simplesmente sai do corpo, né, como se já tivesse desligado dele há muito tempo. Ele não sente nada, ele só sente uma espécie de torpor. E adivinha quem vem recebê-lo no plano espiritual? O mestre. Ele leva Pedro para regiões celestes, né? Regiões maravilhosas. Pedro descansa ali por algumas semanas. Isso está no livro Antologia Mediúnica do Natal, tá? É de Amélia Rodrigues, se eu não me engano, esse texto, por Chico Xavier. E aí Pedro descansa e fica um tempo lá nessas regiões, e Cristo fala para ele: Pedro, descansa o quanto quiseres, mas não me é lícito ficar aqui descansando enquanto houver um gemido na terra. Aí ele fala: mestre, eu estou pronto para ir com você agora. Dessa vez ele não negou, né? E foi. Os dois atravessam uma região escura e chegam a um pequeno cemitério ali, da região onde ele estava, onde estava o túmulo ali de Simão Pedro, e já era uma espécie de comemoração primitiva ali do Natal, né? Por isso que fala o Natal do Apóstolo, o nome desse texto. E aí eles atravessam a região escura e o pessoal se reunia no cemitério ali, porque era o único lugar que eles tinham um pouco de tranquilidade ali para se reunir. Cantavam, né? Algumas coisas. Aí o Cristo vira, cutuca Pedro e fala assim: Pedro, alguém te chama. Ele olha ali para o local do túmulo dele mesmo, de Simão Pedro. Tinha ali um soldado com uma criança doente nos braços. Vocês podem adivinhar quem era? Sertório. Tinha modificado um pouco seus pensamentos e trazia o filhinho ali muito, muito doente, né, queimando de febre, e pedia ali, do lado do túmulo de Simão Pedro, que o Cristo e que Simão Pedro pudessem curar o seu filho. Simão Pedro se comove, né, é até difícil, né? É difícil falar disso sem se emocionar. Simão Pedro se comove com a súplica daquele que tinha assassinado ele com uma pedrada na cabeça um tempinho antes. E ele aplica uma espécie de passe espiritual ali, sem ser visto, né? Do plano espiritual mesmo. Ninguém agradeceria por isso. E ele aplica uma espécie ali de passe, como ele já estava tão acostumado a fazer, o menininho se cura instantaneamente. E aí o texto termina assim, que para Simão Pedro o trabalho continuava. Para Sertório Aniceto era o começo daquela travessia que Simão Pedro começara a fazer mais de 50 anos antes. É a essa travessia que a gente é convidado agora. Como todos os anos o Cristo nos convida. E a gente às vezes esquece, como a gente falou no começo, de convidar ele para o nosso Natal. Vamos convidar de verdade. Vamos pensar o que ele espera da gente com o que a gente já é capaz de dar. Se a gente está dando pelo menos o nosso, em termos de tempo, em termos de sentimento, em termos materiais também, tudo que a gente já é capaz de fazer. Porque ele não vai cobrar de nós mais do que nós somos capazes nesse instante. Mas a gente é convidado todos os anos a dar pelo menos isso que a gente já consegue dar, que ainda não é muito, mas é o que ele espera da gente. Que vocês tenham um excelente Natal, que o Cristo abençoe suas famílias e que as nossas escolhas de 2017 sejam as melhores possíveis. Obrigado. Tema lindo, né? Natal de amor. Esqueci da pergunta. E agora um momento de perguntas ou de comentários sobre o tema. Só levantar o dedinho, por favor. Todo mundo pensando. Ah, tem o negócio do Lourenço. A Cassandra pediu para ler. Ele fez antecipado hoje, hein? Um abraço, Lourenço. Amir, boa noite. Abraço a todos os presentes. Me permita lembrar que no dia de ontem, 19 de dezembro de 98, nascia o Centro Espírita Casa do Caminho Santana. Por um punhado de jovens oriundos da FESP, Federação Espírita de São Paulo, a qual também tenho a honra de pertencer, juntamos-nos a eles, diretores e trabalhadores
na festiva lembrança da sua fundação. Márcio Bellini, Leandro Alves de Oliveira, Wagner Algosino, Luiz Fernando, Luiz Henrique Castro Pereira, José Newton do Nascimento, Joel de Almeida e Lourenço Rendese Júnior. São 18 anos voltados para o bem e o próximo. A todos um Feliz Natal repleto de sonhos e de vida. Essa aqui eu vou deixar até aqui. Um abraço, Lourenço. Um abraço especial, Lourenço, nosso e do público todo que está aqui. Um feliz aniversário. Então é um cumprimento duplo pelo Natal e pelo seu aniversário. Abraço, Lourenço. Obrigado, Lourenço. Um abraço para você. Excelente Natal. Alguém? Última chance? Não? Obrigado, Amir. Não, Amir, só complementando, né, o que você falou, essas histórias no Evangelho em que as pessoas se superam, né? Pedro é um exemplo, né? Pra gente não desanimar mesmo diante das nossas mazelas, né? E ele onde chegou depois, né? Só complementando. Acho que todo mundo ali no Evangelho é uma história de superação, né? E aquilo que eu falei das mulheres, por exemplo, você vê quantas mulheres, aquelas que tiveram mais coragem no momento do testemunho mesmo, no momento que a coisa estava violenta mesmo, foram as mulheres. Né? Elas não se afastaram. Homem, a gente tem medo até de tomar injeção. Então, Amir, essa questão da superação, eu acho que é uma batalha grande entre culpa, responsabilidade, o que eu fiz, o que eu posso passar a fazer ou não posso, né? Porque a culpa te diz que você não pode ir para frente em momento nenhum. E me impressiona muito no Evangelho, sempre, todos esses momentos em que a criatura caminhava com todas as forças para a direção errada, tem o seu, sei lá, chame momento epifânico, do que for, e pega a mesma energia e joga para o caminho certo. Então, assim, eu fico pensando em Pedro, fico pensando em Paulo, fico pensando no próprio Francisco, criaturas que iam numa toada e modificaram. A minha pergunta vai nessa direção. O que é que está faltando para a gente ver em nós aquilo que Cristo vê em nós? Olha, eu acho que me veio na mente agora uma palestra que eu assisti do nosso amigo Haroldo Dutra, que ele fala o seguinte: olha, não subestime o poder de um coração verdadeiramente tocado pelo Evangelho. Né? Talvez a gente estude muito ainda o Evangelho, né? Mas a gente não deixou ainda ele entrar mesmo dentro da gente, né? E muitas vezes a gente estuda, isso eu estou falando em todas as religiões, inclusive nós espíritas, né? A gente estuda muitas vezes o Evangelho querendo aplicar ele na vida do outro. E isso é que torna difícil, né? A gente fala, nossa, que bom que eu estou lendo isso aqui, fulano tinha que estar aqui agora para eu falar umas verdades para ele do que eu estou lendo aqui e tal. Então a gente faz muito tempo que a gente quer aplicar o Evangelho na vida do outro, né? E o Haroldo Dutra, nessa palestra, acho talvez nessa mesma palestra, ele fala o seguinte: olha, deixa o Evangelho do Cristo colocar a mão dentro do teu coração, tirar o que precisa ser tirado e colocar coisa nova no lugar. É aí que vai nascer o homem novo de que falava Paulo, né? Então acho que é isso, é deixar o Evangelho realmente tocar a gente a ponto de nos fazer abrir mão de um monte de coisa que a gente gosta e a ponto de nos fazer engolir algumas coisas que a gente nega, né? Que existe, nega que fazem mal às vezes para o nosso orgulho, para a ideia falsa que a gente tem de superioridade da gente mesmo, né? Sei lá, cada um com a sua própria, aquela reflexão que o Santo Agostinho fala, né? Do final do dia ali no travesseiro é que vai conseguir. Talvez o que esteja faltando é para cada um uma coisa, né? Mas eu acho que de maneira geral acho que o Haroldo tem razão. É deixar o Evangelho de Jesus tocar realmente o nosso coração, como foi tocado de todo aquele pessoal lá na época do Cristo, né? Oi, primeiro parabéns pela sua explanação. Obrigado. O Divaldo disse, dentro disso mesmo, complementando disso que você está falando, que o Haroldo Dutra falou tão bem, por sinal, o Divaldo falou numa conferência dele que nós deveríamos nos olharmos no espelho e fazermos duas perguntas a nós.
qual a finalidade nossa na vida e o que Deus espera de nós. Isso. Mas ele falou que a gente tinha que fazer essa pergunta sempre. E que a resposta ela já está dentro de nós. É que nós temos que entender essa resposta, buscar essa resposta dentro de nós. E eu lembrei disso agora por conta do que você está falando, que é isso mesmo, é o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós. E qual a finalidade nossa na vida, porque nós temos uma finalidade, é claro. Se a gente conseguir fazer essa pergunta, fazer a pergunta é mais fácil, mas obter essa resposta dentro de nós, que é muito mais difícil, acho que a gente vai dando alguns passos nesse sentido. Tem uma passagem ali da Bíblia, não me lembro exatamente onde, que ela fala o seguinte, que os juízos de Deus são loucura para os homens. E muitas vezes a gente quer entender Deus, entender o Cristo também, segundo o mundo, segundo a carne, né? Parafraseando aí Paulo. Segundo a carne. Segundo a carne não dá para entender Deus. Quando a gente tenta entender Deus segundo a carne, a gente chega naquele Deus punitivo, vingador, que castiga, que escolhe um povo e deixa os outros de lado, né? Que mata um monte de gente. A gente chega nesse Deus, é o Deus que a gente pensa segundo o mundo. Se a gente procurar pensar em Deus segundo o Espírito, a gente vai ter uma concepção muito diferente. Aí a gente vai conseguir mais facilmente, talvez a gente não consiga pôr em prática, mas pelo menos a resposta da pergunta fica mais clara. Né? Quando Cristo veio, a gente estava meio que na nossa adolescência espiritual. Aí ele vem e fala um monte de coisa que Deus queria da gente, que não condizia com a visão que a gente tinha de mundo e de Deus. A gente fala, não vou fazer o que esse cara está falando, não, eu quero fazer a minha vontade. Só que quando a gente faz a nossa vontade, dificilmente é a vontade nossa como espírito. Acaba fazendo a vontade do egão, né? Que é a vontade segundo o mundo, não segundo o espírito. Segundo o transitório, não segundo o imortal. Né? Esse é um contraponto que a gente sempre precisa fazer. Assim, eu estou me vendo realmente como espírito ou estou me vendo como alguém que daqui a 30 anos, aí, sei lá quanto, está de mala pronta para ir embora? Se eu sou só isso, não adianta, né? Agora, se a gente se vê como espírito, você fala assim, não, deixa eu ver, eu tenho alguns milhões de anos pela frente, não sei o quê, já fiz isso, já fiz aquilo. A visão se amplia, né? Às vezes você vê pessoas que, porque se aposentaram, eu tive algumas pessoas que trabalharam comigo que se aposentaram muito cedo. E você conversava com elas assim no final, assim, no último dia lá que estava trabalhando, e falava assim, o que você vai fazer agora? Né? Pessoas novas, cheias de saúde, cheias de vida. Agora eu vou descansar. Agora eu vou ver televisão, vou fazer isso, fazer aquilo. Puxa, agora que o cara tinha tempo para fazer o que ele não teve tempo de fazer até agora, que podia florescer um monte de coisa que só deu tempo de semear, não deu tempo de frutificar ainda. Aí o cara, cheio de saúde ainda, de vida, para só ver televisão. Né? E é isso, assim, a gente precisa se ver como isso e falar assim, não, se você se vê como alguém que tem a eternidade pela frente, você não consegue parar cheio de saúde e não fazer mais nada, não querer aprender mais nada, não querer progredir mais nada. Né? Então é a nossa visão de mundo, de Deus e da gente mesmo, que às vezes é distorcida e nos esconde essas respostas que você se referiu. Né? Então, você falando do livro, eu lembrando de 2000 anos, né? Quando ele teve encontro com Jesus, o minuto radioso que ele teve de poder mudar. Né? E nós temos todos os dias esse minuto radioso. Quando nós encontramos uma criatura que precisa do nosso abraço, na casa da gente, quando o companheiro ou a companheira está com problema, ter a tolerância, o carinho. Esse Jesus entra em nós nesse momento, nos ensinando a ter esse carinho, essa tolerância com as pessoas. Então a gente perde muitos minutos gloriosos. Como você falou, você foi chamado para fazer a palestra, né? Falou, não tenho direito de ficar pensando no que eu passei. Né? Você está pronto para oferecer aquela ajuda naquele momento que a pessoa está necessitando. É isso que nós precisamos começar a entender. Deixar esse egão fora da gente um pouquinho, lembrar que nós somos espíritos, nós estamos aqui de passagem, essa matéria vai ficar. Né? O que vão ficar são as ações da gente só. Então a gente perde todos os dias essa oportunidade. Todo momento nós estamos perdendo um minuto radioso. E quando a gente começa a ver isso, o trabalho se torna um prazer. Tudo que você faz pelo outro e pela gente mesmo, né, se torna um prazer. Deixa de ser aquele sofrimento, né? Passa a ser uma tarefa agradável, uma tarefa gostosa. Isso. Obrigado, gente. Bom Natal para todos.
amigas, amigos, nesse momento, após recebermos tantas boas energias, tantas boas orientações, conhecimentos profundos, reflexivos, que estão sendo levados nos nossos corações, nesse momento tão especial, que é a proximidade do Natal. E assim como retribuição por tudo que estamos recebendo, vamos nesse instante fazer uma doação sincera, com muito amor. Em primeiro lugar, vamos doar as nossas boas energias para todos aqueles que estão nos seus leitos de dor, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas creches, que possam ter o entendimento, a compreensão do valor, da importância de poderem ter fé, esperança e coragem para passar por esses momentos na busca da sua evolução. Vibremos. Nesse momento tão especial, neste mês de dezembro, vamos imaginar o nosso planeta Terra. Esse planeta lindo que o Pai nos concedeu como morada. Vamos imaginá-lo no espaço, sendo envolvido por uma luz sublime, forte, energética, de forma que tudo que está sendo mais enfatizado nesse mês de paz, harmonia, fraternidade, possa se fixar, possa evoluir e frutificar no restante dos anos, dos dias que virão. Vibremos. Por fim, vamos vibrar por aqueles que estão sem família, largados às ruas, sem um agasalho, sem um teto, sem um alimento, sem nenhuma ligação de amor e carinho. Vibremos por eles, para que possam receber o nosso amor e especialmente o amor do nosso Pai. Pai amado, encerrando neste momento, fracas são nossas palavras, difíceis de expressar a nossa gratidão por esses momentos que o vosso Filho nos concede. Como foi dito, todos os dias temos esses momentos, temos essas oportunidades. Porém, agora, nessa data, nesse mês, Ele nos dá como presente essa oportunidade de reforçarmos, de podermos dedicarmos mais, de podermos cultivar mais em nossos corações, em nossas almas, tudo o que vós nos ensinaste, meu Pai. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, pedimos a todos permanecerem em silêncio, focados naquilo que vieram buscar. Um Feliz Natal, um bom princípio de ano a todos, com as bênçãos do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.